Voltam a estar connosco dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, também Paulo Aido, jornalista da instituição. Com eles vamos falar de notícias relacionadas com as questões da liberdade religiosa e perseguição aos cristãos, mas também da importância de se apoiar as comunidades mais perseguidas, que mais sofrem. O lançamento ontem do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo vai estar no centro da nossa atenção. Vamos falar sobre este documento, as principais conclusões, as ideias-chave deste trabalho que a Ajuda à Igreja que Sofre publica a nível internacional de 2 em 2 anos. Para já, escutamos as palavras de um especialista nesta matéria, o professor Bielenfeld, um antigo relator especial das Nações Unidas para as questões da liberdade religiosa, que nos fala da importância deste relatório, cujas principais conclusões vamos conhecer logo depois. The report on religious freedom worldwide is important to remind us of the atrocities happening in many parts of our globe. And it has particular importance for those who suffer violations. The worst experience of victims of human rights abuses is that they might feel, I'm lost, I'm forgotten, I'm in some rotten place of the world, detained, and no one knows about me, no one thinks about me. And so this is a source of hope for many people to think maybe there is someone who will remind people of what happens. Maybe there is someone praying for me. Please stand up for religious freedom. O relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que foi divulgado ontem em Lisboa e também a nível internacional, ele é importante para nos fazer lembrar as atrocidades que são cometidas em nome da religião em tantos lugares do mundo, como referiu este antigo relator das Nações Unidas. Quais são, Paulo Aido, as principais conclusões do relatório da Ajuda à Igreja que Sofre? Deus e a religião continuam hoje ainda a ser evocados como justificação para muitas atrocidades. É verdade, Henrique, infelizmente muitas, e o relatório foi produzido precisamente para alertar a opinião pública para esta realidade. Este relatório, que vai já na sua 15ª edição, é o único trabalho do género produzido por uma entidade da Igreja Católica. E pela densidade deste documento, iremos provavelmente falar dele ainda nas próximas semanas, mas eu gostaria de salientar entre as principais conclusões que, de facto, a liberdade religiosa é violada em cerca de 1/3 de todos os países do mundo. Isto quer dizer que em 62 dos 196 países do mundo, as populações enfrentam situações graves, ou mesmo muito graves, no que diz respeito à liberdade religiosa. Isto quer dizer que, isto em número de pessoas, e porque muitos destes países onde há mais perseguição são também alguns dos mais populosos, que cerca de 2/3 da população mundial não é verdadeiramente livre de professar a sua fé, de rezar, de se manifestar publicamente no que diz respeito à sua prática religiosa. Estamos a falar em 5,2 mil milhões de pessoas. São, de facto, números brutais. E os cristãos são, e este é também um traço que já vem, infelizmente, nos relatos anteriores, dos relatórios anteriores, a comunidade cristã, os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida em todo o mundo. O relatório da Fundação AES vai também demonstrar que as minorias religiosas estão a sofrer uma ameaça cada vez mais significativa em várias regiões do globo, mas com um destaque particular para o continente africano. De facto, há uma crescente ameaça por parte de grupos jihadistas, de grupos radicais islâmicos, que querem estabelecer como que um califado em África, como é o caso, por exemplo, do Mali, da Nigéria, do Burkina Faso, do Níger e, mais recentemente, até em Moçambique. Mas também fora da África, em países como, por exemplo, nas Filipinas ou em algumas regiões do Oceano Índico. E gostaria também de sublinhar isto que está a acontecer em África, é que é cada vez mais um continente em risco, e o relatório fala disso. Em 12 países em África, 12 países, a perseguição é já considerada extrema. E se
há o objetivo, de alguma forma, de estabelecer um califado em África, à semelhança do que aconteceu no Iraque ou na Síria, com o Daesh, o Estado Islâmico. É preciso dizer que, para se conseguir isso, está a haver também uma enorme radicalização em massa através da internet. E os especialistas chamam isto o cibercalifado. E outra conclusão também importante deste relatório da AIS é que a pandemia do coronavírus, que estamos todos ainda a viver, tem sido usada como pretexto para a hostilização de minorias religiosas em países como a China, o Níger, a Turquia, o Egito, o Paquistão, por exemplo. E já agora, porque falamos na China, o relatório também foca muito, como muito relevante, a perseguição à minoria uigur, como um exemplo da perseguição que é, neste caso, desencadeada pelo próprio Estado, ou seja, neste caso é o próprio país que promove e que executa a perseguição a uma minoria religiosa, havendo também, claro, os casos, e importa também não esquecê-lo, aos próprios cristãos, que também são uma comunidade perseguida pelo regime de Pequim. Enfim, podemos dizer que, de facto, e agora para terminar, fazendo uma referência aqui aos países ocidentais, à Europa, por exemplo, apesar de não haver aqui uma perseguição, digamos, com este caráter tão hostil, há também alguma perseguição que tem a ver com a forma como a questão religiosa é relegada para um plano secundário, como se os cristãos ou os crentes fossem, digamos, algo menos relevante. E isso significa colocá-los num gueto, que provavelmente tão cedo os crentes não irão sair dele. Obrigado, Paulo. O relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que foi divulgado ontem em Lisboa, mostra uma realidade muitas vezes ignorada ou negligenciada, a perseguição religiosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Já aqui foi dito que os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida e a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem procurado lembrar isso constantemente. Ainda há bem pouco lançou uma campanha para a libertação dos cristãos que estão presos injustamente por causa da sua fé. Mayra Shabazz tinha apenas 14 anos quando foi raptada sob a mira de uma arma no Paquistão. O padre Paulo Dalógio desapareceu em 2013 no norte da Síria e desde então nunca mais foi visto. Na China, 1147. Na Eritreia, as estimativas sugerem. Na Nigéria, o rapto de cristãos é pior do que em qualquer. A detenção injusta de cristãos é uma das formas mais prevalentes, duradouras e graves de perseguição. A Fundação AIS apresenta o relatório Libertem os Prisioneiros, que dá voz aos cristãos e outras minorias religiosas que são silenciadas por causa das suas crenças. Os cristãos constituem a comunidade religiosa mais amplamente visada nos 143 países onde há perseguição significativa aos fiéis. A necessidade de agir é crucial. Libertem os Prisioneiros é um relatório sobre os cristãos detidos injustamente por causa da sua fé. Libertem os Prisioneiros. É uma campanha, Catarina, que tem por objetivo mobilizar a sociedade para essa realidade dos cristãos que estão presos em muitos países apenas por causa da sua fé. Em alguns lugares, ser cristão pode ser quase considerado um delito. Sim, sem dúvida, de facto, ser cristão em alguns países é considerado ou pode ser um delito, portanto, e mobilizar a sociedade, alertar as pessoas para esta realidade, esta perseguição religiosa, faz parte da missão da Fundação AIS, é um dos objetivos do nosso trabalho a nível internacional. E, portanto, percebe-se de facto a importância disto, depois de termos ficado a saber alguns dos dados mais relevantes deste nosso último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi divulgado então ontem em Lisboa, e nas principais capitais do mundo também. Portanto, esta campanha, Libertem os Prisioneiros, resulta de facto um outro trabalho de investigação em que se procura de facto lembrar a existência de cristãos que são detidos apenas por causa da sua fé. Eles são vítimas diretas da perseguição religiosa e esta campanha é também muito importante, pois estas pessoas, estes cristãos, estão muitas vezes sós e dependem apenas deles para poderem sobreviver. Portanto, o mundo ignora muitas vezes o que se está a passar com estes homens e estas mulheres. Eles estão presos em condições
normalmente terríveis, e o pior que lhes pode acontecer é, de facto, nós também esquecermos deles, este esquecimento que a sociedade em geral lhes vota. E por isso, para alguém que está preso, esta deverá ser também uma sensação terrível, de ser esquecido por todos os outros. Portanto, esta campanha que a Fundação AIS lançou, portanto, esta campanha Libertem os Prisioneiros, foi lançado no passado mês de novembro e, de facto, foi na altura que normalmente nós publicamos mundialmente o relatório da liberdade religiosa, mas este ano, devido à pandemia também do coronavírus, foi adiado para agora, para abril. Portanto, normalmente o nosso objetivo é, de facto, chamar a atenção para esta realidade da perseguição religiosa, e também a Fundação AIS, nos últimos anos, tem iluminado de vermelho vários monumentos em todo o mundo, também para chamar, iluminado de vermelho, a cor do sangue dos mártires, também com este objetivo de chamar a atenção, de denunciar a situação. Portanto, aqui em Portugal, tivemos já o Cristo Rei, o Santuário do Cristo Rei iluminado, tivemos, por exemplo, os Jerónimos em Lisboa e também tivemos em Braga a Basílica dos Congregados. Portanto, lembrar os cristãos que são perseguidos por causa da sua fé é algo que vai ganhando cada vez mais uma maior importância, um maior relevo, também agora neste contexto desta divulgação deste relatório sobre a liberdade religiosa. Portanto, estes cristãos são vítimas do terrorismo, são vítimas dos governos despóticos, de tiranos, de grupos radicais, portanto são cristãos que foram injustamente presos por causa da sua fé. Nestas vítimas não podemos deixar de recordar aqui a Asia Bibi, portanto esta mulher simples, mãe de 5 filhos e que passou praticamente uma década da sua vida presa numa prisão, numa cela minúscula no Paquistão, à espera de ser morta. Portanto, ela foi condenada à morte por um crime de blasfémia que não cometeu, e eu recordo que este caso não avançou, não foi cometido a morte desta mulher, exatamente porque houve várias organizações que se debateram, que lutaram pela vida desta mulher, entre as quais a Fundação AIS, que de facto debateu-se vários anos por esta mulher. Infelizmente, e temos que reconhecer, não é a única, há muitas Ásias Bibis que estão presas em muitos países, e a Fundação AIS, de facto, trabalha todos os dias para estas pessoas, para lembrar estas pessoas, ajudando-as materialmente, rezando por elas, denunciando ao mundo a sua situação. É, de facto, um trabalho que nós consideramos essencial e não podemos, de facto, esquecer que há cristãos perseguidos, não podemos esquecê-los, porque se esquecermos, estamos, de facto, a condená-los uma vez mais. Muito bem, Catarina, obrigado. Obrigado, Paulo. Voltaremos a conversar de hoje a 8 dias. Muito bem. Até lá.